E aí eles dizem assim, a partir do primeiro versículo: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, nossos pais nos contaram os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Expulsaste as nações com a tua mão e os plantaste, esmagaste os povos, mas a eles deste largueza. Versículo 3, que é o tema do projeto de vida. Não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço nos salvou, mas foi a tua destra e o teu braço, e a luz da tua face, pois os amaste. Amém? O povo conquistou a terra, isso que diz os filhos de Coré, não pela sua própria força, mas conquistou a terra porque Deus se agradou deles. Deus nos amou tanto que fez com que eles se tornassem conquistadores. Amém? Quantos são amados por Deus aqui? Amém. Pastor, eu tenho certeza que Deus me ama. Quem tem essa certeza? Amém. Tem gente que pensa que Deus não ama, né? Qualquer coisinha que acontece, Deus não me ama, Deus não olha para mim. Mas aqueles que têm convicção que são amados por Deus, é a você que Deus fará um conquistador em 2014. Amém? Só quem é amado por Deus, eu sou amado por Deus. E ai de mim se eu não fosse. Não é? Ai de você se você não fosse amado por Deus. Nem aqui você estaria. Então se você está aqui, você é amado. Se você é amado, Deus te fará um conquistador. E ele fez os filhos de Coré, faz referência então à conquista de Canaã. E neste ano será o nosso tema para o ano todo de 2014, exatamente a vida daquele que foi o maior conquistador. Então abra sua Bíblia agora no livro de Josué, que é o personagem do ano de 2014. Livro de Josué, capítulo 1. Você vai aprender muito sobre Josué no decorrer deste ano que se inicia. Josué, capítulo 1. Josué é o 6º livro da Bíblia, tá? Quem sabe? Perdido, então vai dar o começo ao 6º livro. Passa o Pentateuco, depois já vem Josué, que é o primeiro livro histórico. Josué, capítulo 1. Amém? Diz assim, a partir do primeiro versículo: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como prometi a Moisés. Versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? E aí, depois a gente vai ler mais alguns versículos. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, te damos graças, Pai, porque conforme acabamos de dizer, se estamos aqui, é porque o Senhor tem nos amado. O Senhor não apenas nos separou, não apenas nos escolheu, mas tem nos amado a cada dia, Senhor, e tem nos trazido para perto de Ti, tem feito com que nós possamos permanecer de pé. Então nós somos gratos a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas
estarmos buscando a Deus, para saber o que é que Deus tem reservado para nós para o próximo ano. E em um desses momentos, Deus compartilhou conosco então o tema para 2014. E nós temos como tema de 2014 o ano da conquista e o ano profético de Josué. Amém? O ano da conquista, o ano profético de Josué. Porque o Senhor tem nos dito que 2014 será um tempo de nós conquistarmos aquilo que nós não conquistamos, conquistarmos aquilo que ainda está pendente em nossas vidas, aquilo que talvez você planejou, quem sabe talvez algumas conquistas que você planejou até para 2013, mas lutou, batalhou, quem sabe talvez até se desanimou e parou até de lutar, de batalhar e não conseguiu conquistar. Mas Deus tem dito que 2014 será o ano de nós conquistarmos. Amém? Então será liberado sobre a sua vida, na passagem de ano, no culto de passagem de ano, será liberado a unção da conquista para 2014. Então você vai conquistar a sua casa própria. Quantos querem conquistar a casa própria? Olha aí. Conquistar o seu terreno. Amém? Ninguém tem um terreno, senão não tem a casa. Né? Pastor, mas Deus não pode cortar caminho, já me dá a casa direto? Claro que pode. Não é não, Jefferson? Pode ser. Tá? Mas vai ser o ano de você conquistar um emprego novo, conquistar uma vida financeira melhor, conquistar a sua futura esposa, o seu futuro esposo, tudo ano de conquista, conquistar o seu carro. Quantas pessoas estão andando a pé aí, capengando, suando num calorzão desse, mas 2014 vai ser o ano de você conquistar o seu carro. Você crê assim? Amém? Nós vamos ter que arrumar um jeito de você parar o carro na igreja. Tá? Aqui já está difícil, quando é culto normal, de parar o carro. Então vai ser pior ainda no ano que vem, porque Deus vai te dar essas conquistas. Conquistar a sua vida, ou na sua vida espiritual, conquistar na sua vida ministerial, que precisamos conquistar também, conquistar na sua vida financeira, conquistar em todas as áreas da sua vida. É necessário nós aprendermos e vivermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas no que diz respeito à conquista. E não dá para se falar de conquista da parte de Deus sem que nós venhamos falar a respeito desse personagem que é Josué. Josué é o maior exemplo de conquistador. Se você olhar na Bíblia, você vai ver outros homens que conquistaram. Por exemplo, você vai ver Davi, que ampliou, expandiu muito o rei, conquistou talvez até mais reino do que o próprio Josué. Você vai ver
o povo de Israel conquistasse. Foi Josué que deu o pontapé inicial. Foi Josué o primeiro a conquistar a terra prometida. Aquilo que já havia sido prometido para Abraão. Foi Josué que deu o pontapé inicial para conquistar. E é interessante que nós vimos que Josué conquistou a terra que era prometida. Ele conquistou aquilo que já era promessa. Aí eu já olho para essa história e eu entendo que às vezes na nossa vida há promessas que também precisam ser conquistadas. Às vezes nós ouvimos promessas da parte de Deus e achamos que é só receber a promessa e pronto. Ah, Deus me prometeu, então agora eu vou descansar porque eu vou receber. Ah, Deus prometeu que iria fazer, Deus prometeu que iria dar, então agora eu vou ficar na minha. Vou me acomodar, se Ele prometeu, então Ele vai fazer. Deus havia prometido para Abraão. Abraão ainda não conseguiu, na ocasião, alcançar a essência da terra prometida. Moisés também teve a promessa, mas não conquistou. Josué agora começa a conquistar a terra. Então aprenda uma coisa, há promessas na nossa vida, que mesmo sendo promessas de Deus, ela requer que nós venhamos conquistar. Há promessas na nossa vida, que mesmo Deus tendo usado alguém para dizer que vai nos dar, depende de nós conquistarmos essas promessas. E conquistar é diferente de ganhar. Eu não estou dizendo que 2014 vai ser o ano de você ganhar as coisas. Eu estou dizendo que 2014 é o ano da conquista. Diga para o seu irmão, conquistar é diferente de ganhar. Sim ou não? Eu ganho as coisas normalmente, na maioria das vezes, por merecimento meu. Ou não, às vezes alguém quer me dar, nem mereceu, eu mereço, mas às vezes quer me dar. Mas não requer nenhum esforço da minha parte. Não é? Se eu ganhei, se eu estou aqui no culto, por exemplo, de repente, você sentiu a vontade de me dar um presente. Você ainda pode exemplificar isso terça-feira, vamos pôr em prática. Eu postei no Face lá, o meu presente que eu quero ganhar no Face. Deus só mostrou para aqueles que vão me dar. Deixa eu ver quem viu. Eu nem levantou a mão mais. Não é brincadeira. Mas não é assim. Eu estou aqui, de repente, estou tranquilo, vim da minha casa, estou sentado aqui, de repente, alguém sentiu no coração, vou dar um presente para o pastor. Não é? Ele vem aqui e dá um presente, como já aconteceu. Outras vezes. Mas eu ganhei. Eu fiz algum esforço para isso? Não. Ganhar não requer esforço. Ganhar é por merecimento ou não, mas é porque alguém deseja dar. Conquistar é diferente. Conquistar requer esforço. Se eu vou ganhar, então eu fico tranquilo e alguém vai me dar. Agora, se eu vou conquistar, então eu tenho que correr atrás. Eu tenho que me esforçar. É diferente do ganhar. E Deus tem dito que 2014 é o ano de conquista. Se é ano de conquistar, então, primeiro, requer de nós, no mínimo, um esforço. Tanto é que se você ler o capítulo 1 do livro de Josué, Deus fala pelo menos 3 vezes para Josué, só no capítulo 1, só na chamada de Josué. Deus diz, olha, esforça-te, tem bom ânimo, esforça-te, tão somente esforça-te, porque você vai
se você tiver esforço, é o que Deus dizia para Josué, se você se esforçar um pouco, você vai conquistar a terra que eu tenho prometido. Meu irmão, eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida e quero que você entenda, para depois você não sair dizendo que o pastor falou que ia ser o ano da conquista e eu não conquistei nada. Mas eu libero a mesma palavra que foi liberada sobre Josué. Se você se esforçar, você será um conquistador no ano de 2014. Mas tem que se esforçar. Josué é um exemplo disso. Quem foi Josué? A Bíblia não fala muito sobre Josué antes da sua posição como sucessor de Moisés. Pouco se fala, a não ser que ele era filho de Num, da tribo de Efraim, era um homem que acompanhava Moisés. Josué estava sempre ao lado de Moisés. Quando Moisés ia para o tabernáculo, a Bíblia diz que Josué ficava do lado de fora. Moisés tinha sua intimidade com Deus. O livro de Êxodo diz que Deus falava com Moisés face a face. Enquanto o povo estava reunido no arraial, a Bíblia diz que Josué ia com Moisés, ficava do lado de fora, esperando Moisés ter o face a face com Deus. Quando Moisés saía, então a Bíblia diz que Josué estava do lado. Moisés voltava para o meio do arraial e Josué permanecia perto do templo, perto do tabernáculo, perto da tenda. Por quê? Porque Josué queria tudo aquilo que era de Moisés. A Bíblia diz que Josué, quando Moisés subiu ao monte Sinai, quando Deus deu a Moisés a tábua das leis, a Bíblia diz que Josué estava no pé do monte. Moisés subiu e Josué ficou no pé do monte. O povo se corrompeu. O povo levantou outras estátuas para poder adorar. Mas Josué não estava no meio do povo. Não estava com Moisés porque não podia. Mas ele ficou no pé do monte. É um homem que tinha intimidade com o seu líder. A Bíblia diz que ele foi um dos 12 espias que Moisés mandou espiar a terra. Dos 10, apenas 2 voltaram com um relato positivo. Dentre eles, Caleb, e o outro era Josué. Josué foi um homem escolhido por Deus. Não foi Moisés que o escolheu para ser seu sucessor. Quem escolheu foi o próprio Deus. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver isso. A Bíblia diz que o próprio Deus disse a Moisés: olha, coloca Josué como teu sucessor. Então foi o próprio Deus que escolheu Josué para suceder a Moisés. A Bíblia diz ainda, na biografia de Josué, de que ele venceu, ele conquistou 31 reis. 31 reis Josué venceu. A Bíblia diz que ele teve apenas uma derrota em toda a sua caminhada de conquista. Ele teve apenas um tropeço, que foi na cidade de Ai, que nós vamos falar no decorrer de outras mensagens, o porquê é que ele teve esse tropeço. A Bíblia diz que Josué foi o único homem que orou e fez com que o sol parasse em determinado período de tempo. O tempo parou. Você já imaginou o que é isso? O tempo parou, o sol parou por um determinado espaço de tempo. E a biografia de Josué acaba concluindo que ele morreu com aproximadamente 110 anos. 110 anos foi a idade que Josué morreu. Mas deixou o seu legado, deixou a sua história. Deixou o seu exemplo de um homem conquistador. Tanto é que é a referência quando se fala em conquista. E o que é que fez de Josué um conquistador? Dentre várias características que fez de Josué um conquistador, eu quero destacar 3 para o culto de hoje, para a introdução do ano de 2014. Eu quero destacar 3 características que nós vamos falar.
Depois nós vamos orar e você vai preencher junto conosco o seu projeto. Pelo menos 3 características que eu quero falar hoje, que nós destacamos para o culto de hoje. Primeira característica que fez de Josué um conquistador foi a fé. Josué acreditava naquilo que Deus poderia fazer. De tanto andar com Moisés, de tanto ver o que Deus fazia, a fé de Josué foi sendo cada vez mais aumentada. E até na situação adversa, até quando tudo parecia contrário, até quando as coisas não iam bem, ainda assim Josué tinha fé. Se nós olharmos para o episódio dos 12 espias, nós vamos encontrar em Josué uma fé ainda maior do que a de Moisés. Porque o povo começou a pressionar Moisés. 10 espias voltaram dizendo: olha, não tem a menor condição de nós entrarmos na terra, de nós conquistarmos a terra. Os muros são largos, lá tem gigantes, há homens guerreiros. Isso fez com que o próprio Moisés titubeasse. Mesmo ele andando com Deus, mesmo ele conhecendo a Deus. E na ocasião a fé de Josué ainda foi maior do que a fé de Moisés. Josué levanta a voz junto com Caleb e diz: olha, pode ter gigante, pode ter muralhas, mas o Senhor há de nos entregar a terra em nossas mãos, porque Ele prometeu, e eu acredito que se Ele prometeu, Ele fará. Sabe o que é isso? Fé. A primeira coisa que fez com que Josué se tornasse um conquistador foi a fé que ele tinha em Deus. Por isso ele recebeu, ou teve a oportunidade de conquistar a terra prometida. Primeira característica que fará de você um conquistador é a fé. Sem fé você não vai conquistar nada. Há situações que você está vivendo, há circunstâncias na sua vida, há alguns limites na sua vida que, humanamente falando, parece impossível de você conquistar aquilo que você vai pôr no seu projeto de vida. Por exemplo, tem aqui vida financeira. Você vai colocar o que você quer ganhar para o ano que vem. Pode ser que você coloque aí: olha, eu quero no ano que vem ter um salário, sei lá, 3 mil, quem falou 3 mil? 10 mil? Pode ser. Pode ser. Né? Pode depender de você também. Né? Não dá, né? Nunca estudei, não sei, né? Não sei nem ler direito, mas quero um salário de 20 mil. Também, né? Deus pode, mas esforça-te, né? Mas você já vê a sua cara, talvez, pode ser que seja 10 mil, pode ser que seja 3 mil. Não é? Para alguns, 3 mil já é um salário muito bom. Sei lá, o fulano ganha 670 por mês. Eu quero no ano que vem ter um salário de pelo menos 1.800. Mas se você olhar a sua realidade hoje, ainda não vou conquistar isso de maneira nenhuma. É por isso que eu estou dizendo: como foi com Josué, assim será com a sua vida. Primeira coisa que você precisa ter é fé. Por exemplo, quero projeto com a minha família, eu quero conquistar o meu terreno. Olha para a sua vida hoje, tem condição de você conquistar o terreno o ano que vem? Quanto custa o terreno por aí? Mais ou menos 100 mil, vamos pegar esse então, que é um preço até bom. 100 mil. Olha para a sua realidade hoje. Tem como você em 2014 ter 100 mil para comprar um terreno? Sim ou não? Não. Mas
que é que Josué precisou ter? Primeiro, ele precisou ter fé. Porque se você não tem fé, você não vai ter nem a iniciativa de lutar para conquistar o que você deseja. Eu disse que para conquistar, nós temos que nos esforçar. Tem que ter esforço. Agora, se eu não tenho fé, nem me esforçar eu vou. Se eu não tenho fé, eu já fico pensando, não vai dar certo, não tem jeito mesmo, isso é coisa do louco, não é para mim, então eu vou me esforçar de maneira nenhuma. Porque eu já nem acredito que Deus possa fazer. Primeira coisa que fez de Josué um conquistador é porque Josué tinha fé. Ele acreditava no Deus que falava com ele. Segunda característica de Josué era o conhecimento que ele tinha de Deus. Era o conhecimento que ele tinha de Deus. Aprenda uma coisa: a fé é resultado do seu conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais aumenta a sua fé. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade para termos fé? É porque o nosso conhecimento de Deus está pequeno. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu fico sabendo da grandeza de Deus. Então a minha fé acaba se multiplicando. Por que é que Josué tinha tanta fé? É porque na sua caminhada com Moisés, ele aprendeu a conhecer a Deus. Ele viu quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés. Ele viu quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. Ele viu as proezas que Deus operava através da vida de Moisés lá no deserto, fazendo sair água da rocha, fazendo cair maná do céu, fazendo surgir codornizes para alimentar o povo. Tudo isso fez com que Josué aumentasse o seu conhecimento de Deus. Quanto mais ele ia conhecendo Deus, mais a sua fé era aumentada. Por isso que quando ele chegou diante da terra prometida, quando ele foi espiar a terra, e ele viu a mesma coisa que os outros espias viram também. Josué viu também os gigantes, como os 10 espias viram. Josué viu também as muralhas, nós vamos falar sobre elas em uma determinada ocasião, que eram largas, compridas, que eram impossíveis de serem derrubadas. Tudo que os 10 espias viram, Josué também viu. Agora, qual era a diferença de Josué e Caleb para os demais espias? O que é que diferenciava esses dois homens daqueles 10 que estavam andando juntamente com eles? Porque não foram escolhidos aleatoriamente, foram escolhidos homens apropriados para poderem espiar a terra. Mas qual era a diferença de Josué para os demais? Era o conhecimento que Josué tinha de Deus. Por isso Josué volta para o relato dizendo: olha, realmente os gigantes são grandes demais. Realmente os guerreiros lá são fortes. Verdadeiramente, aos olhos dele e aos nossos próprios olhos, nós parecemos gafanhotos. Tudo isso é verdade. Mas Josué levanta a voz no meio do arraial e Josué diz, parafraseando: porém, eu conheço Deus que nos tirou da terra do Egito. Este Deus nos prometeu que nos daria, e Ele nos dará, porque o que Deus promete, Deus cumpre. A diferença de Josué para os outros espias é o quanto ele conhecia de Deus. O que é que vai aumentar a sua fé? O que é que vai fazer de você um conquistador no ano de 2014? É o quanto você conhece de Deus. Aí eu pergunto a você: o que você conhece de Deus? Vai
Porque depende do que você conhece de Deus para você determinar o que você quer conquistar. Se na sua visão o seu Deus é pequeno, então você vai deixar coisas pequenas. Na minha visão, não sei, pastor. Você está olhando para quem? Para você? Ou está olhando para o seu Deus? Josué disse: olha, os nossos próprios olhos, eu olhando para mim, eu parecia um gafanhoto também, diante deles. Mas eu digo que dá para conquistar, Josué dizia, porque quando eu estava diante deles, ao invés de olhar para mim, eu olhei para o Deus que eu conheço, e eu vi o quanto Ele é grande, e eu sei que Ele pode nos fazer conquistador da terra prometida. Característica que nos farão conquistadores no ano de 2014. Primeiro é a fé. Segundo é o conhecimento de Deus. Analisa qual é o seu conhecimento de Deus. Quanto é que você conhece de Deus? O que você conhece de Deus hoje é suficiente para você crer que Deus te fará um conquistador em 2014? Que você conhece de Deus é o suficiente para você acreditar que 2014 vai ser um ano de uma transformação na sua vida em todas as áreas. Porque às vezes nós pensamos que conquista é só física, é só material. Mas existem outras conquistas. Existem conquistas que são emocionais. Existem conquistas que são espirituais, que são talvez até mais importantes do que as materiais. Mas às vezes nós só pensamos nas materiais. Por isso que aqui tem a primeira é espiritual. Primeiro eu tenho que ser um conquistador da minha vida espiritual. E aí depois que a minha vida espiritual eu conquistei, aí as demais, as coisas vão sendo acrescentadas e eu vou conquistando. Agora, o que você conhece de Deus é o suficiente para você acreditar que você será um conquistador em 2014. Terceira e última característica para nós encerrar que Josué teve para ser um conquistador. Nós vamos falar outras no decorrer da sua mensagem. Mas terceira e última de hoje é porque Josué recebeu uma palavra profética de Deus. O que fez Josué se tornar conquistador foi a palavra profética que ele recebeu. E eu disse na quinta-feira, no encerramento do culto, que Deus tinha me dado uma palavra profética para esta noite. Quem não veio vai perder a palavra de hoje. Vai receber terça outra palavra profética, mas a de hoje só vai receber quem sabe. Porque Deus nos deu essa palavra para hoje, baseado na vida de Josué. Abre aí Josué capítulo 1. Eu espero que esteja aberto já. Josué capítulo 1. Olha o que diz no versículo 11. Diz assim, passai pelo meio do arraial e dizei ao povo, provede-vos de comida, ou seja, preparai-vos, estejam prontos, fiquem atentos, é o que Deus estava dizendo. Continua, dentro de 3 dias passareis este Jordão, para ocupardes a terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuir. Olha a palavra profética que Deus deu a Josué e a mesma palavra que Deus tem para nós. Deus disse para Josué, olha, avisa o povo para o povo ficar atento. Pega o que eles querem para comer, pega o que eles vão precisar, eles têm que estar prontos, igual ele fez quando tirou o povo do Egito. Fiquem prontos, fiquem atentos. E aí Deus diz, olha, porque dentro de 3 dias vocês passarão o Jordão. Dentro de 3 dias.
Então, a conquista total levou anos. Ele não conquistou da noite para o dia, mas ela teve início, exatamente no prazo que Deus determinou. Nós vamos falar isso na terça-feira. Ela começou exatamente no período, no tempo que Deus determinou. O que é que Deus disse para Josué? Dentro de 3 dias começa a sua conquista. Dentro de 3 dias você vai passar no Jordão. Dentro de 3 dias começa o meu agir para você conquistar aquilo que te pertence. E Deus diz: aonde você for colocando os pés, você vai conquistar. Mas vai começar daqui a 3 dias. Nós vamos ver depois do capítulo 3, que exatamente 3 dias depois, Josué estava passando o Jordão. Quando eu estava meditando sobre isso, Deus me disse que era essa a palavra da mensagem de domingo. É a mesma palavra profética. E agora eu disse a você que eu estou tomado de unção profética. É a mesma palavra profética que Deus deu para Josué. É a mesma palavra que Deus tem na sua vida nesta noite. Você crê assim? Então levante sua mão. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Assim como foi com Josué, Deus libera sobre você nesta noite. Dentro de 3 dias, isso vai dar exatamente na quarta-feira, no primeiro dia do ano. Deus tem mistério nisso. Dentro de 3 dias, eu libero essa palavra sobre a sua vida. Vai começar o seu tempo de conquista. Dentro de 3 dias, na quarta-feira, no primeiro dia do ano de 2014, você começará a passar o seu Jordão. Vai ser o tempo da sua conquista. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu vou continuar a liberar a palavra profética sobre a sua vida. Mas eu quero que você entenda. Dentro de 3 dias, Deus disse a Josué: você vai passar no Jordão. Não era conquista ainda. Ali era o pontapé inicial para a conquista. A conquista começou de fato lá quando eles derrubaram Jericó. Foi o primeiro reino que eles conquistaram. Mas o pontapé inicial se deu na passagem do Jordão. E foram 3 dias depois. Meu irmão, libera essa palavra sobre a sua vida. Dentro de 3 dias. E é na unção de Deus que eu digo isso. Dentro de 3 dias, no primeiro dia do ano, Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida. Você vai começar a passar o Jordão no dia 1º deste ano. A conquista vai durar o ano todo, mas é no dia 1º. É dentro de 3 dias. Agora, preste atenção aqui. 3 dias, ou dentro de 3 dias, ele passou o Jordão. Sabe o que significa Jordão? Jordão significa aquele que desce. Aquele que desce. Aquele que está abaixo. Deixa eu trazer para você o que Deus me entregou nessa tarde. Estar abaixo, aquele que desce, significa humilhação. Significa ser humilhado. E Deus está dizendo: dentro de 3 dias, você vai passar o seu Jordão. Dentro de 3 dias, eu libero essa palavra sobre a sua vida. São só 3 dias mais. E eu profetizo sobre a sua vida. Vai começar a acessar o tempo da sua humilhação, o tempo da sua vergonha. Tem apenas mais 3 dias. Dentro de 3 dias, Deus me
Você vai chegar aqui no culto da virada já ansioso, porque quando completar a meia-noite, aí completará o terceiro dia, e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele está liberando nessa noite. E eu libero isso debaixo da unção profética do Senhor, a partir do dia 1º de janeiro de 2014, o tempo da sua humilhação, o tempo da sua vergonha, ele será revertido para um tempo de conquista. Para um tempo de conquista. Deus disse para Josué: dentro de 3 dias tu passarás o Jordão. Dentro de 3 dias, Josué, o tempo da humilhação vai ser cessado. Você vai conquistar a terra, mas antes de conquistar a terra, você terá que passar o Jordão. Na terça-feira nós vamos falar sobre isso. Passar o Jordão significa dar um basta no tempo da humilhação. Passar o Jordão significa começar uma história diferente. Foram anos no Egito sendo humilhado, comendo cebola e pepino. Anos no Egito sendo humilhado. Anos no deserto sendo motivo de zombaria. Onde está o teu Deus? Tirou vocês do Egito para fazer vocês morrerem no deserto. Foram anos lá, 40 anos. Mas depois de 3 dias que Deus falou, Josué deu um ponto para ele. E a Bíblia diz que quando ele chegou, viu o Jordão. E aí eu não vou continuar, senão eu prego no salmo inteiro. As águas se abriram e ele passou. E começou a conquista. Vai começar a sua conquista. Só você que está aqui é que pode tomar posse dessa palavra hoje. Tem 3 dias só. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Debaixo da unção de Deus. Você está sendo humilhado no seu serviço, só tem mais 3 dias. Quem está te humilhando, que fique esperto. Porque são mais 3 dias só. Depois de 3 dias, o Jordão vai ser aberto. A humilhação vai passar. E aí você vai começar o tempo